Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e também para o Spotify. E hoje o nosso tema é Meu Encontro com a Fraternidade Branca. Muito bem, há um mito africano conhecido popularmente como Espelho de Olorum e que eu vou resumir agora. Há muito tempo, o mundo espiritual e o mundo material se refletiam mutuamente. Entre eles havia um grande espelho. Assim, tudo o que acontecia do lado de lá era refletido do lado de cá, e não havia qualquer dúvida sobre a veracidade das coisas. Certo dia, uma jovem que pilava inhame acabou perdendo o controle do pilão e, sem querer, acertou o espelho que se quebrou, espatifando em milhares de pedaços pelo mundo. E foi o fim da verdade única. A partir daquele momento, só poderíamos recolher pequenos pedaços de espelho que seriam capazes de refletir apenas uma pequena faceta da verdade. Eu gosto desse mito porque ele é uma explicação charmosa da razão de tantas religiões, tantas doutrinas, tantas verdades, além de esboçar corretamente, conforme creio, que cada movimento representa apenas um pequeno pedaço de espelho que reflete tão somente uma pequena parte da verdade. Isso se multiplica exponencialmente quando eu olho para o céu noturno e limpo no campo e vejo uma multidão de estrelas, o leve contorno da Via Láctea, e me pergunto quantos mundos, quantos seres, quantas religiões existem nesse pequeno quadrante alcançado pela minha vista e imaginada por minha mente. Quero dizer com isso que eu já perdi há bastante tempo a presunção da verdade única. Eu consegui recolher 2 ou 3 pedaços de espelho e através deles, gradativamente, eu consigo ver mais longe, mas é só isso. Bom, então, deixando a filosofia de lado, eu preciso dizer que nunca me simpatizei muito com o esoterismo. Sempre fui muito objetivo e direto, e assim é também a minha espiritualidade. Mesmo o meu contato com os espíritos nunca foi permeado por charadas, mistérios, sonhos, símbolos. Não, é tudo muito claro, preto no branco. Então, por essa razão, eu considero que o meu lado subjetivo, no que se refere à poesia, arte e simbolismo, que são coisas importantes para quem quer estudar esoterismo, então esse meu lado ele deve ser tão desenvolvido quanto o de uma criança, pois eu não consigo apreciar nenhuma dessas coisas. Certa vez eu observei a conversa de 2 professoras de arte que pareciam falar em idioma extraterrestre para mim. E deve ser por isso, inclusive, que considero precariamente desenvolvida a minha sensibilidade artística em todos os níveis e reconheço que de todas as capacidades humanas, a que menos tenho desenvolvida, sem dúvida, é a criatividade. Ainda assim, eu flertei com o movimento esotérico em vários momentos. Cheguei a fazer parte durante alguns meses da antiga e mística Ordem Rosa Cruz e reconheço que existem muitos conhecimentos interessantes no meio esotérico, especialmente nas escolas místicas e filosóficas. Eu li centenas de estudos sobre o ocultismo. Porém, a ideia de que tudo é segredo e só os iniciados devem ter acesso à informação vai na contramão de tudo que eu acredito. E por isso abandonei este meio há algum tempo. No entanto, eu sempre ouvi falar, muito vagamente, sobre a fraternidade branca. Confesso que nunca dei muita importância a esse assunto, pois frequentemente eu vejo as pessoas tratando esse assunto em meio a outras tantas ideias que me parecem muito estranhas. São chamas, raios, transmutações, decretos e tantos outros termos que não fazem o menor sentido para mim. E com toda honestidade, sempre releguei este assunto ao rol das esquizoterices, não dando muita importância a eles. Bom, novamente, os ventos da vida, soprando alheios à minha vontade, me levaram a ter uma experiência no mínimo intrigante. E eu vou tentar
relatar essa experiência com o máximo possível de detalhes, apesar da curta duração. Bom, eu estava numa cerimônia com a ayahuasca. Sim, ela de novo. E o tema da cerimônia, como é típico neste meio, era sobre os mestres ascensionados, que praticamente nem foram mencionados durante a palestra introdutória. Como das outras vezes, eu consagrei a ayahuasca com um único propósito, que a medicina me mostrasse o que eu precisava ver. E é tudo o que eu sempre peço. Em algum momento do trabalho, que eu não sei dizer quando, eu comecei a ter mirações, isto é, visões provocadas pela bebida, em tom azul. Tudo estava azul. Mesmo a fogueira à minha frente, e aqui um parênteses, né? Como exerce um poder fascinante uma fogueira nesse tipo de trabalho, né? Então, mesmo a fogueira na minha frente ficou tudo azul. Eu fechei os meus olhos e me senti sugado suavemente por uma espécie de tobogã azulíneo que me levava para muito longe, embora lentamente. Meu corpo relaxou e praticamente adormeci acordado, sentado próximo à fogueira. Eu sentia ao mesmo tempo meu corpo sentado, o calor da fogueira, o frio da noite e minha, digamos, mente se deslocando para muito longe. Eu me lembro de ter visto um espaço fronteiriço entre os planos espirituais. E eu deduzi depois que era o limiar de uma esfera espiritual para outra. E ao longe eu vi o brilho do sol, que refletia igualmente sobre os diversos planos, que pareciam todos verticalizados e ao mesmo tempo superpostos. E só mesmo assistindo o Doutor Estranho, especialmente o último filme, para você ter uma ideia de como é isso. Bom, depois de subir muito, eu avistei um plano em que tudo era azul. Diferentes tons de azul, mas sempre azul. O chão parecia feito de nuvem. O céu estrelado, mesmo sendo noite, era de um azul escuro. E ao longe, uma pequena cidade. No centro, uma espécie de templo que lembrava, por um lado, a arquitetura das igrejas ortodoxas russas e, por outro, as mesquitas muçulmanas. E, novamente, tudo azul. Repito, diferentes tons, mas sempre o azul. Do meu lado esquerdo, eu via ao longe o sol radiante. Porém, acima de mim, via um outro foco de luz, uma luz azul, que descia sobre todo o local. Eu não vi qualquer pessoa e não pude sair de onde me encontrava, embora tudo pudesse ver à distância. Depois de alguns minutos de contemplação, ouvi uma voz, e eu tenho muitas mirações em que sou guiado por uma voz cujo autor nunca pude ver. E ela me disse mais ou menos assim: este é um breve contato com a fraternidade branca, através da chama azul de São Miguel. Não é porque você nunca teve contato com esta egrégora que ela não exista. E esta experiência foi para te mostrar isso, pois o seu trabalho se alinha com o da chama azul. Detalhe: embora muito se fale sobre raios no universo da fraternidade branca, em nenhum momento esta palavra surgiu nas minhas visões. Ao invés de raios, várias vezes ouvi sobre chamas. Bom, a voz se calou, e o mesmo tobogã que me levou me trouxe de volta. Naquela noite, 90% das visões que eu tive foram todas em tons de azul, mesmo as de cunho pessoal, e isso nunca havia acontecido comigo. Quando o, digamos, passeio terminou, eu abri os olhos e vi a fogueira que estava toda azul gradativamente voltando à cor natural do fogo. No finalzinho, lembro que fiquei bastante emocionado por ter mirações com os olhos abertos, enquanto via a fogueira e suas labaredas amareladas e azulinhas. Foi um espetáculo. Depois, tudo cessou. Assim que as mirações se encerraram, comecei a refletir sobre o que havia vivenciado.
Foi uma experiência bem intensa e diferente. Eu nunca tinha tido mirações de uma só cor, especialmente azul, que nem é a minha favorita. Não havia pensado em nada, como mencionei no começo, e nem sequer acreditava em São Miguel ou qualquer outro arcanjo bíblico. Porém, ali eu me lembrei de algo que Kardec falava, mais ou menos assim. Por trás de toda lenda, mito ou folclore, existe um fundo espiritual de verdade. Então, comecei a pensar que por trás das figuras de São Miguel e dos mestres ascensionados, devia haver alguma verdade. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre o assunto e, para minha surpresa, descobri que o tal raio azul era guiado por São Miguel e que este segmento, digamos, representa coisas como verdade e fé. E certamente são duas coisas que muito aprecio. Bom, o que eu vou falar agora é um esboço construído em cima de um conhecimento muito raso, fruto da minha pesquisa nas últimas semanas, mas que servirá para dar um desfecho a essa reflexão. Bom, a minha pesquisa me levou à teosofia, doutrina de onde a ideia dos mestres ascensionados e da fraternidade branca ganhou o mundo. Basicamente, a ideia que eles defendem é que existe uma coletividade de seres espirituais que atingiram a iluminação, seres que já estiveram encarnados entre nós. Alguns ficaram conhecidos na história e, através de seus esforços e conhecimentos místicos, alcançaram um grau de elevação esplendoroso e, não tendo mais que reencarnar como nós, assumiram a tarefa de guiar a humanidade. De quando em quando, alguns deles reencarnam por missão, por amor, e acabam fundando uma religião, uma escola esotérica ou coisa semelhante, onde contribuem para trazer novos ensinos e valores espirituais para a humanidade. Alguns destes mestres se comunicaram com alguns iniciados da teosofia e transmitiram seus ensinamentos, que se tornaram conhecidos por grande parte dos estudiosos desse meio, e também trouxeram algumas informações sobre as suas próprias personalidades, como, por exemplo, o mestre El Moria, do raio azul, Lanto, do raio dourado, Rovena, do raio rosa, Serafis Bey, do raio branco, Hilarion, do raio verde, Nada, do raio rubi, e Saint-Germain, talvez o mais conhecido deles, do raio violeta. Os ditos raios seriam, por assim dizer, irradiações espirituais numa determinada cor, uma espécie de aura, digamos assim. Então, o raio azul representa virtudes como coragem, fé, autoconfiança. O raio dourado representa virtudes como iluminação, sabedoria, discernimento. O raio rosa representa amor incondicional, adoração, amor à natureza. O raio branco representa pureza, elevação, esperança. O raio verde representa saúde, concentração, dedicação. O raio rubi representa paz, misericórdia, devoção. E o raio violeta, por fim, representa coisas como transmutação, liberdade e compaixão. Então, os 7 raios seriam como uma codificação de virtudes, características de cada mestre, algo semelhante às linhas de trabalho que vemos na Umbanda, quando dizemos, por exemplo, linha dos caboclos, reunindo em torno de si os ancestrais indígenas, ou a linha dos pretos velhos, reunindo em torno de si os ancestrais africanos, etc. Isto é, estes raios seriam como linhas de trabalho, juntando ao redor de si espíritos cuja elevação e caminhada espiritual estejam mais de acordo com cada um dos raios, segundo um conjunto de virtudes desenvolvidas. Pelo menos é o que eu entendi até o momento, e como falei mais cedo, trata-se apenas de um esboço. Bom, assim, a visão que tive deixou claro para mim que
assim como eu estou completamente envolvido com a egrégora da Umbanda e seus pretos velhos, caboclos e exus, a Fraternidade Branca é uma outra egrégora de trabalho espiritual, formada principalmente por expoentes do Oriente, do Tibete, da China, da Índia, Japão, etc. Mas em tudo, sua formação espiritual não difere muito do que já sabemos sobre o mundo espiritual nas obras ocidentais. Contudo, cabe ressaltar que, segundo a tradição teosófica, após alguns mestres, pois existem outros, estes que eu citei são apenas os mais conhecidos, mas depois que esses mestres se tornaram conhecidos, as pessoas começaram a prestar culto a eles, a exaltarem suas personalidades, algo que não gostaram. Eles teriam transmitido várias mensagens através de alguns iniciados, e quando perceberam que, infelizmente, a humanidade, ao invés de prestar atenção em seus ensinos, estava interessada em adorá-los como deuses ou santos, eles se calaram. E desde então tem sido uma polêmica no meio esotérico qualquer suposta mensagem atribuída a eles. Além do mais, diversas escolas de esoterismo surgiram se pretendendo como verdadeira herdeira dos mestres, o que aumentou ainda mais as tensões e confusões nesse meio. Creio que isso explica, pelo menos em parte, tantas informações estranhas relacionadas a estes mestres de sabedoria, como também são chamados, e que vemos circulando pela internet, tantos decretos, mantras, orações, quase tudo muito raso, e que até onde eu sei contrariam o que os próprios mestres ensinaram em seus textos. E existem alguns livros em que tais ensinos foram publicados pela editora teosófica. Enfim, eu não quero ir mais longe. Eu tive apenas um breve contato. E se a espiritualidade entender que será útil, talvez no futuro eu tenha outros. Foi uma experiência interessante e instrutiva. Eu saí dela convicto de que a Fraternidade Branca existe. Só não sei se da forma como vejo sendo divulgada na internet. Isso o futuro dirá. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.